Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, essa certeza que nos garante toda vitória. Porque Ele vive dentro de nós, Ele vive através do Espírito, Ele vive através de tudo que a gente respira. O ar que respiramos, tudo aquilo que nós fazemos, Ele vive. Ele vive. Amém? Que você possa continuar em adoração. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu? Quem é como tu? Jesus, não há ninguém além de ti, manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor do que a vida é o teu amor. Diga mais uma vez. Quem é como Jesus? Não há ninguém igual a ti.
manso e humilde assim. Não há ninguém além de ti. Oh, 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 não há, e não há, não há. Maravilhoso, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero um dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero um dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero um dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero um dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor, melhor que a vida é o teu amor, Senhor, Senhor, mais vale um dia na tua presença, mais vale um dia na tua casa, Senhor, Senhor, maravilhosos são os teus caminhos, maravilhosos são os teus caminhos, e o teu altar, Senhor, e o teu altar, Senhor, derrama a tua unção, derrama o teu bálsamo de refrigério neste lugar, neste lugar, neste lugar. Cura, cura todas as enfermidades, cura todas as
Declare para o Senhor toda honra e toda glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. A Ele, a Ele, a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Quão profunda se saber e o conhecer, quão insondáveis, quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda a riqueza, quão profunda. Oh. Quão insondável, Senhor, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Declare. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Obrigado, Pai. Sempre, amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos reunidos nesse lugar. Como é bom estar nesse ambiente, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem programado para esse bairro. Obrigado, Pai. A toda a honra e glória ao Senhor nesse lugar. Nós cremos verdadeiramente que esse é um tempo de grandes mudanças e transformações em nossas vidas nesse lugar, Pai. Nós te damos toda a honra e toda a glória nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Não sei, meu irmão, se você pegou o teu cálice aí, nós vamos ceiar agora. Se você não pegou o seu cálice, faz um sinal aí, que o diácono vai estar levando até você, para a gente ter um tempo junto. Pega aí o seu cálice. Vê aí. Isso, permanece só com a mão para ele poder ver aí quem falta. Sabe, meu irmão, aproveita que você está com o teu cálice aí, já olha para o teu irmão aí, faz uma troca com ele, diz: eu sou um com você. Esse é um tempo também de comunhão, é o repartir do pão. É um tempo precioso. Eita glória! Sabe, meu irmão, enquanto você vai trocando aí, eu vou falar um pouquinho aqui. É um tempo maravilhoso. Tem algo que eu sempre tenho falado nas ceias,
de um livro que eu li do irmão Kenneth Hagin, o filho, que ele fala sobre a mesa. E sabe, ele tem uma frase no livro que eu acho maravilhosa. Ele diz para o filho não se preocupar, porque na cozinha sempre tinha mais. Ele estava falando de que o menino estava à mesa comendo, mas preocupado com a sobremesa que estava acabando. E ele dizia: calma, meu filho, tem mais lá na cozinha. E sabe, eu sempre que eu venho a ler esse livro, eu lembro dessa passagem, desse comentário. Tem mais do Senhor para nós, meu irmão. Tem mais disponível, tem muito mais para aquilo que a gente vai fazer nesse lugar. Eu não sei você, mas quando eu estou nesse ambiente, eu creio que o Senhor tem preparado coisas grandes e maiores. Sabe, é um tempo precioso que nós estamos desfrutando de ceia nesse lugar. Lá em Mateus 26 ao 29, vai estar falando que Jesus abençoou o pão e o cálice, instruindo a Santa Ceia como um memorial ao seu sacrifício. Em Marcos, do 14, do 22 ao 26, vai estar dizendo semelhantemente a Mateus e a Marcos: resista à instituição da Santa Ceia pelo Senhor. Em Lucas, do 22, no capítulo 22, do 14 ao 20, vai estar destacando a importância da Santa Ceia como um novo pacto entre Deus e os homens, através do sangue de Cristo. Em 1 Coríntios 11, do 23 ao 26, Paulo vai dar ênfase à necessidade de nós nos examinarmos antes de participarmos da ceia. Esse aqui é um ponto interessante. Quem te examina não sou eu. É você que faz um autoexame, mas depois que você fizer esse autoexame, você ceia. Você faz uma leitura, precisa ajustar o que aí? Ajeitou? Ora, você e o Senhor, você não tem que me dizer não. É você e o Pai aí. Você vai dizer a Ele: Senhor, eu preciso organizar. Estou organizando, daqui para frente vai ser diferente. E ceia. Esse é um tempo que nós precisamos ter essa consciência. É você que faz esse autoexame, para que você possa estar compartilhando desse pão nesse tempo. Amém? Em João 6, do 51 a 58, Jesus declara que Ele é o pão vivo descido do céu, e que aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue terão vida eterna. São passagens, meu irmão, que vão refletir a respeito da ceia e quão poderoso é. Sabe, o significado da ceia é um memorial a Cristo, é uma celebração dessa nova aliança, é um momento de comunhão nosso com Deus e também uma proclamação de até que Ele venha. Porque Ele falou que nós iríamos fazer isso até que Cristo voltasse. Nós iríamos ter esse tempo, podendo estar ceando até que Ele venha. E sabe, você também pode ter um tempo junto aos seus na sua casa. Pega essas passagens, fala dessas passagens, ensina seus filhos, de repente, sobre isso, da importância da ceia, e ceia com eles, reparte o pão. Muitas vezes, uma manifestação de doença que está lá na tua vida, você não sabe, porque no momento de ceia, a cura é manifesta. Circunstância, muitas vezes, que estão acontecendo, nesse momento de ceia, ela é quebrada. Amém. Sabe, existe um renovo. Essa é uma aliança que nós temos com o Senhor. Ele não levou sobre aquela cruz as coisas para que nós pudéssemos ficar aqui enfermos, não. Ele levou para nós andarmos em saúde divina. E nós estamos lembrando que Ele levou tudo aquilo que estava sobre nós, mas Ele levou todo o escárnio, todo o peso. E hoje eu e você podemos estar desfrutando de saúde divina todos os dias, por causa da bondade dEle. Sabe, o pão representa o corpo de Cristo, esse suco de uva vai representar o sangue derramado em remissão dos nossos pecados. E nós vamos desfrutar desse tempo poderoso. Eu vou ler com você 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque recebi do Senhor Jesus o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo, e partiu entre vós. No primeiro selo, você vai abrir aí, você vai encontrar esse pão. Sabe, irmão, nesse momento agora, eu não sei aquilo que você precisa. É você e o Senhor. Você pode estar agradecendo a Ele aí, comendo desse pão. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. Você pode comer desse pão. Tem um segundo selozinho aí. E a leitura vai continuar dizendo: fazer isso em memória de mim, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança,
do testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciarei a morte do Senhor até que Ele venha. Você pode desfrutar desse tempo. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Porque nós vamos desfrutar de um tempo sobrenatural, de coisas maiores. Um mês poderoso. Um mês de novidade de vida. Um mês onde o Senhor vai fazer coisas novas em nossas vidas. Obrigado, Pai. Porque o Senhor tem sido bom em todo o tempo nesse lugar. Nós te rendemos graças por essa noite. E nós declaramos um mês sobrenatural. Um mês onde seus filhos vão desfrutar de coisas maiores. Os de repente de Deus estão liberados sobre essa igreja. E o Senhor vai trazer em memória de muitos desse lugar testemunho desse mês que passar. Quando chegarmos no final dele, pessoas vão testemunhar na próxima ceia os milagres que o Senhor fez nesse mês de fevereiro. Quantas coisas novas aconteceram e mudanças aconteceram nesse mês por causa do Senhor na nossa vida. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. No meu olho a tua vida e nunca descansarei. Posso vir remoto, vento forte que me une. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Deus dá ordem às estrelas e ao mar aos seus limites. E eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Declara. Não há ferrolho, nem porta que se baixem diante da... Aleluia! Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolho, declare, nem que se fechem diante da... Não há nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele
Senhor, de estar aqui. Que privilégio, Senhor, de ter a perfeita redenção. Tão grande salvação o Senhor fez por nós, Senhor. Nada que possamos fazer irá pagar tudo que o Senhor fez por nós. Que a sua palavra nessa noite caia em solo fértil, Pai, para que ela possa simplesmente germinar, criar frutos a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Porque a sua palavra é a nossa verdade absoluta. É ela que nos salva, é ela que nos cura, é ela, Pai, que nos levanta todos os dias. E nós só te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigada, Adriana. Daqui a pouco eu te chamo. Oh, aleluia. Tudo bem com vocês? Graça e paz. Hoje eu vou falar sobre realidade da nova criação. Nós estamos ceando, né, celebrando tudo que Jesus já fez por nós, e nada melhor do que falar sobre a realidade da nova criação. Mas antes de falar de tudo que nós somos nele, eu quero lembrar uma passagem em Oséias 4:6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Isso é na velha aliança, mas hoje ainda continua acontecendo isso. Muitos de nós estamos sendo destruídos por causa de circunstâncias, por causa de doenças, por causa de falta de perdão, porque não andamos na palavra, não praticamos a palavra. E com isso, o diabo engana a igreja até hoje, para a gente guerrear o que já foi vencido. A gente não tem que guerrear. Já foi vencido. O preço que foi pago lá na cruz foi um preço de sangue. Foi um preço muito alto. A gente não tem que guerrear nada. E eu vou mostrar isso para vocês na palavra. Amém? Eu quero que a gente abra lá em João 3:16. Porque a gente fica falando, né? Peraí. A gente fica falando, Senhor, me fortalece por causa do pecado. O Senhor já levou os nossos pecados. Eu vou explicar, porque eu sei que tem gente que fala, mas como assim? Ninguém peca? Eu vou explicar sobre isso. Mas Ele já levou. A gente não tem que clamar ao Senhor vitória. Nós somos mais do que vencedores. O que é ser vencedor? É ser vitorioso. E é mais do que vencedor. Porque vencedor é aquele que ganha. A gente nem fez nada e já somos vencedores. Porque Ele fez tudo por nós. A única coisa que a gente tem é que ficar firme na palavra. Amém? Lá em João 3:16 ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, quer dizer, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. O que é não perecer, gente? É não ter aflição, é não ficar à margem da miséria, da dor, da desesperança, do desespero. Isso é perecer. E às vezes a gente sabe, né? A gente sabe do que a Escritura fala, mas a gente não faz. A gente acha que é impossível. Ou vocês acham que a Bíblia não é Deus falando conosco? E se Ele fala, é porque é possível. Porque a Bíblia diz que tudo que ela diz que nós podemos, nós podemos. Tudo aquilo que ela diz que nós somos. Então, se a gente crê, a gente não precisa clamar vitória. Não precisa ficar pedindo para a gente ficar longe do pecado. É só ficar perto dele.
É só ficar nele, que você vai ficar livre do pecado. Amém? O que Deus não fez em Jesus para não nos abençoar? O que você acha que ele não fez em Jesus? Vamos lá ver em Efésios 3. Efésios 1:3. Desculpa, eu falei Efésios 3, mas é 1:3. Que fala assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas, não é algumas, são todas. E por que a gente acha que não é abençoado? Por que a gente ainda fica murmurando? Todas as bênçãos. Você quer que é bênção? Ser abençoado? É ser capacitado por Deus e ser bem-sucedido aonde a gente chegar. É uma capacitação de Deus para nós. Aonde a gente chega, a treva tem que ceder. Não tem como ficar luz e treva. As trevas têm que ceder. Amém? Porque já foi ganho. Isso já foi ganho. Não somos nós que vamos ganhar. A gente esquece disso. Na hora que a situação vem, na hora que a doença vem, na hora que o relatório médico vem, a gente esquece. E a gente só pensa naquilo que o diabo põe na nossa frente, naquele relatório lá lindo e maravilhoso para ele. E a gente cai na armadilha do diabo. Por isso que a gente tem que estar na palavra todos os dias. Todos os dias. O nosso corpo não come todos os dias. De manhã, na hora do almoço, às vezes tem gente que lancha no meio da manhã. Assim é o nosso espírito, gente. Quando a gente nasce de novo, a gente nasceu, né? Eu como Márcia, Isa, Cid, nós nascemos da carne, do nosso pai e da nossa mãe. Mas quando a gente nasce de novo, vira nova criação, nós nascemos do Espírito. E aí você vai falar, mas não mudou nada, Márcia. Eu continuo a mesma. O bebê, quando nasce, muda alguma coisa nele? Ele vai crescendo. A gente tem que renovar a nossa mente. A nossa mente é da velha criatura. E ela tem que ser renovada todos os dias. Porque o mundo jaz no maligno e a gente vive nele. E nós não estamos aqui para perecer nele. Nós estamos aqui para ser luz, sal, para fazer a diferença. Não é para ser igual às pessoas que não têm Jesus. Porque qual será a diferença? Por que nós estamos em Jesus? Para ser igual a eles? Não é isso que a Bíblia fala. Amém? A vida espiritual, a vida que o Senhor nos deu, quando a gente aceita Jesus, que o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós, a vida que Ele nos dá vem de dentro para fora. Conforme o nosso espírito vai crescendo, eu já ministrei isso aqui, o crescimento espiritual, conforme ele vai crescendo, a gente vai dando frutos. E não é assim, virei aqui, mudou. Não é assim. É um processo. E dependendo, se a gente cair e levantar, a gente relaxar, vai demorar mais ainda. E se a gente pegar firme na palavra e falar, eu não largo ela por nada, aí você vai crescer rapidamente, velozmente, e vai agradar o coração do Senhor. Amém? A nossa vida, a gente tem que entender que ela não é baseada nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. O Senhor, Ele não fica com peninha da gente. Olha quantas coisas Ele já fez. Ele nos capacitou para a gente ser bem-sucedido aonde a gente for. Só isso já bastava, mas tem mais. Mas só isso já nos bastava. Não é para a gente viver, eu estou com
uma coisa. Não, tu não está com coisa nenhuma, tu está com o Espírito Santo dentro de você. Sabe o nome disso? É poder. É poder. O Espírito Santo dentro de nós é poder. Eu quero que você vá lá em Efésios 16. 1:16. Que fala assim: não cesso de dar graça por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Isso é Paulo falando. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que ele nos dê sabedoria e conhecimento de quem ele é, qual é o caráter do nosso Pai. Se a gente souber quem ele é, quem nós somos nele, não tem como dar ruim, gente. Não tem. Por isso que Osés fala que o povo perece por falta de conhecimento. Mas às vezes até tem o conhecimento, mas não faz a prática. E se você não praticar, você não vai ver essas coisas acontecerem na vida de vocês. Amém? É igual dirigir. Eu sei dirigir, ó. A marcha primeira vai para frente, a segunda vai para trás. Mas se você não dirigir, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Amém? Vamos continuar aqui. Sendo iluminado os olhos do vosso coração, iluminado o nosso espírito. Os olhos do nosso coração é o nosso espírito, para que sejam iluminados, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Quem é o santo? Quem são os santos, gente? Somos nós. Nós temos uma vocação, ele nos deu uma vocação. Cada um tem uma vocação. E além dessa vocação, nós temos uma herança. E não é pouca coisa não, gente. É por isso que ele não nos dá logo de bandeja. Porque se der, a gente vai estragar. Ele só dá quando a gente tem maturidade. Ninguém vai dar o carro, a chave de um carro para uma criança. Assim é Deus. A gente pode ter até a idade, né, na carne, mas se no espírito a gente não desenvolveu ainda o crescimento, a gente é bebê espiritual. Amém? Vamos continuar. E qual a suprema grandeza do seu poder? Fala, do seu poder. Para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Esse poder está dentro de nós. Dentro de nós. Amém? Dentro de todo aquele que aceitou Jesus. E sabe qual é esse poder? Eu vou dizer para você. Esse poder é o mesmo que operou em Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. O mesmo poder que está dentro de nós ressuscitou Jesus de lá. Tirou lá Jesus, lá do inferno. Jesus foi ao inferno pegar as chaves. E é esse poder que habita dentro de nós. E quanta coisa a gente deixa para trás. Ou a gente pensa que não é para nós. E por que a gente pensa que não é para nós? Aqui não está dizendo nada que só quem está de blusa amarela, só quem prega. Não, aqui não está dizendo isso não. Aqui está dizendo para os santos. Amém. Santos é aquele que aceita Jesus e que vira filho de Deus. Amém? Na verdade, nós somos irmãos de Jesus. Porque ele era o único. E depois que nós aceitamos ele, nós viramos muitos. Amém? Aí continua. Ele está muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Isso é Jesus. Amém? E para ser cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja, que somos nós. Amém?
que é o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é a nossa cabeça. E o poder que está nele está em nós, gente. Vocês entendem isso? E por que vocês estão sentados assim? É grandioso isso, gente. Que é seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Deus é maravilhoso. Ele já pensou em tudo. Ele deu o filho dele por nós. Nós éramos inimigos de Deus. Quem daria seu filho para um amigo? Ou pela mãe? Ou pelo irmão? Garanto que ninguém. Talvez uma mãe se dê por um filho. Mas o filho não se dá pela mãe, não. Mas ele deu o filho dele. Quando nós éramos inimigos. Isso que é amor. Talvez a gente não consiga entender esse amor. Mas quando a gente conhece o caráter do Senhor, o caráter de Deus, a gente vai ver que é isso. Ele é amor. E no amor não há lugar para outra coisa. Amém? Vamos lá primeiro a gente vai andar bem pela Bíblia. 1 João 2:6, que fala assim: aquele que diz estar nele, em Cristo, também deve andar como ele andou. Aí pega, né? Não é isso? Aquele que diz estar em Cristo também deve andar como ele andou. E como que ele andou, hein, gente? Como foi que ele andou? Vamos lá em João 17. Que fala assim: assim como tu me enviaste ao mundo, isso é Jesus falando com o Pai. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. Ele também nos envia ao mundo. Porque ele foi, mas ele deixou o Consolador aqui conosco. Ele deixou o Espírito dele conosco. Ele deixou o poder conosco. Para andarmos como ele andou aqui na terra. E você quer saber como que ele andou? Como que ele foi enviado? Vamos lá em Atos. Atos 10, 38. Que fala assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com o poder. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda a parte ele andou enquanto ele estava aqui na terra. E o que ele fazia? Fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E a gente faz isso? Por onde a gente passa, a gente faz o bem? A gente, quando vê alguém com dor, a gente fala: posso orar por você? A gente faz isso? A gente tem que passar a fazer. Pode ser que na primeira vez ninguém fique curado, mas a Bíblia manda a gente fazer. E vai acontecer. Porque aquele que crê fará o que ele faz e coisas maiores. Mas como a gente só vai saber o que é coisas maiores quando a gente fizer pelo menos o que ele fez. Porque o poder que estava nele, que ele foi ungido, está em nós. Está em nós. E muitas vezes a gente está sentado pedindo pelo amor de Deus: Senhor, me dê vitória. Senhor, me livra desse pecado. Todos nós temos fraqueza, gente. E ele sabe disso. Todos nós temos fraquezas. E ele sabe disso. Mas a gente não pode dar ouvido à nossa fraqueza.
a gente tem que nos corrigir na palavra. Porque é assim que o Senhor nos corrige. Ele não vai nos corrigir botando doença em nós, fazendo a gente tropeçar, cair, fazendo bater o carro. Não, gente. Ele é amor, ele não conhece nem o que é isso. Ele vai nos corrigir na palavra. Na palavra. Vocês devem falar assim, caramba, toda vez que a Márcia ela sobe, ela vem com alguma coisa assim. Porque o meu chamado, a minha vocação é de mestre. E eu tenho que dizer a vocês o que ele fala. Para que vocês não pereçam por falta de conhecimento. A igreja, ela tem os 5 dons. Cada um toca de um jeito na igreja. Mas se não tiver o mestre, ou se o mestre não fizer aquilo que lhe é cabível, vamos dizer assim, ele vai responder por isso. Jesus, ele era um mestre. Apesar que ele tinha os 5. Ele exercia os 5, mas ele era um mestre. Ele sentava e falava para as pessoas. Ele falava da palavra para as pessoas. Então, às vezes, a gente fica assim, poxa, mas toda vez é ensinamento, é salvação. Quando a gente foi salvo, quando a gente aceitou Jesus, a gente vive essa realidade. É essa realidade que a gente tem que viver da nova criação. Não é andar um pobrezinho, humilhadinho, pequenininho. Não, a gente não é pequeno, não. A gente é imenso, é grande. E o Senhor, Ele sabe disso. Ele sabe do que Ele botou dentro de nós. E por isso que Ele injeta em vocês a palavra. Injeta vocês a palavra. Até que vocês pratiquem. Vocês, eu me incluo também. Ok? Não estou me botando fora disso, não. Tá? Eu quero que você diga assim: eu sou ungido para beneficiar o reino e curar os enfermos. É para isso que nós estamos aqui. Porque se não fosse isso, nós morreríamos. Aceitaríamos Jesus e iríamos para a glória. Mas a gente ficou para levar essa palavra para outras pessoas. Para testemunhar com a nossa vida para elas. Até mais com a nossa vida do que com o que a gente fala. Porque se a gente fala e não faz, ninguém vai ver o fruto. E a gente testemunha aos outros que não conhecem Jesus pela nossa vida. Pelos frutos que tem na nossa vida. Amém? Eu quero que você vá lá em Filipenses 2. Dois 15, que fala assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. É o que nós estamos vivendo. Nós somos uma geração, né? Nós somos imaculados que vivem numa geração corrupta e perversa. E nós temos que ser luz nesse meio. A gente não pode se corromper com o mundo. Se a gente se corromper com o mundo, eu nem vou dizer que você vai perder sua salvação. Mas você não vai viver da plenitude do Senhor. De toda a herança que Ele tem para você. E uma lâmpada, você há de convir comigo, que uma lâmpada, uma luz, ela não é colocada embaixo da cama. Ela é colocada no alto. Para que consiga iluminar todos que estão à volta dela. E assim nós somos. Nós temos que ser luz. Doa o que doer. Como diz aqui, o sangue pode dar na canela, na nossa canela. Mas nós somos luz. E nós temos que iluminar. E as trevas têm que ceder. Porque a palavra diz, submeteis ao Senhor a palavra dele, e o diabo fugirá de vós.
A nossa guerra, você vai até falar, mas a gente não tem uma guerra espiritual? Temos. Mas sabe o que nós temos que fazer? Ficar firme, inabalável na palavra. É essa a nossa guerra. É não retroceder. É essa a nossa guerra. Não é ficar guerreando. Senhor, me dá vitória. Senhor, me livra do pecado. Não, gente. Isso já foi. A gente está muito mais à frente. O Jesus já está quase voltando. E o que nós fizemos como ele aqui na terra? Como ele vai nos encontrar? Como é igual a parábola dos talentos. Nós enterramos? Eu sei que muita gente, às vezes a gente vai saber de pessoas que foram convertidas pelo testemunho da nossa vida, às vezes a gente só vai saber quando chegar lá em cima. A gente não vai ter noção. Mas que a gente faça o bem por onde passar. Que a gente ore pelos enfermos. É muita gente doente, gente. Doente da alma. Começa na alma e depois vai para o corpo. Muita gente deprimida, muita gente com ansiedade, muita gente aflita. E o que nós estamos levando para essa pessoa falar, ou a gente está falando sem a verdade, tá ruim, tá bravo, só vai piorar para quem está no mundo, não para a gente. Não para a gente. É isso que a palavra fala, e é isso que eu creio. Amém? Vamos lá em Hebreus. Estou acabando. Hebreus 2, 14. Eu gosto de mostrar na palavra o que eu falo. Por isso que eu corro bastante a Bíblia. Para não falar, ela falou, mas está onde? Eu dou os versículos para que vocês, se vocês anotarem, depois vocês podem ler com calma. Amém? Que diz assim: portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, Jesus, semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ele derrotou. E ele era como nós. Amém? E livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Nós não somos mais escravos, nem do pecado, nem da morte, nem da doença, nem da miséria. Nós não somos mais. Nós somos livres, gente. Nós somos livres. João 5, 24. Que fala assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. A gente já passou, ele nos resgatou. Vocês lembram que ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu filho, amor? A gente não tem mais medo de nada, gente. Se caso chegue a hora dele nos levar, a gente vai estar de frente a Jesus. Olha que coisa linda. Você me desculpa, mas eu acho que eu vou me apaixonar por ele. É coisa linda. Por que a gente tem medo? Medo de quê? Amém? A gente vai para a casa do Pai. Gente, Jesus morreu, levou lá na cruz, e antes dele morrer, ele passou por um flagelo. Quando ele foi para a cruz, ele já estava praticamente moído. Ele foi espancado, ele foi chutado, ele foi cuspido, ele foi debochado, ele foi coisas que a gente nem imagina, porque quando a gente não passa por uma coisa dessa, a gente nem pode imaginar.
Depois disso tudo, ele foi para a cruz. Ainda prenderam ele. Ele estava com tudo, as vísceras, tudo já fora. Porque quando ele era espancado, quando ele era chicoteado, as garras que tinha era osso e metal. E eram 2 chicoteadores. Quando um trazia, o outro ia para o outro lado. Não foi coisa à toa, não. A gente fala morte de cruz, mas antes teve um flagelo. E ele foi se arrastando depois com a cruz. Humilhado. Às vezes a gente fica, né? Porque alguém falou alguma coisa, ele foi humilhado. Ele é o Filho de Deus. E com isso, o corpo dele, todo dilacerado, ele levou tudo de ruim que existia. Tudo que tu pode pensar de ruim, ele levou. Mas o ápice, a coisa central, o auge da redenção foi quando ele ressuscitou. Que ele foi lá para o inferno, pegou as chaves e trouxe. E voltou. Para que eu e você vivesse uma vida plena. Amém? E muitas vezes, a gente quando vê um crente imaturo ou novo convertido, ainda fazendo coisas que não deveria, mas que a gente sabe que tem vícios que não saem de uma hora para outra, que levam um tempo. A gente tem mania, às vezes, de falar, não vai dar em nada, esse é fraco, Mas Jesus não veio para nos julgar, ele veio para nos salvar. E lá em Mateus, eu acho que é 13, 24, vai até o 30, tem a parábola do joio e do trigo. Que Jesus plantou lá o trigo e jogou lá o joio lá. E aí vieram e falaram, olha, jogaram o joio aqui no meio do seu trigo e você quer que a gente tire? Ele falou, não, deixa eles crescerem. Sabe por quê? Porque na época da colheita, a gente vai saber quem é o joio e o trigo. Por que na colheita? Por causa dos frutos. E aí vocês tiram o joio, queimam e deixam o trigo. Isso é sabedoria, né, gente? E a gente não deve celebrar ou falar de alguém que está fraco na fé. A gente pode queimar essa vida, a gente pode matar essa vida. Eu não estou falando que a gente tem que viver no pecado, não é isso. Tá? A graça que o Senhor nos deu nos basta para a gente viver incorruptível. Amém? Mas a gente sabe que nem todos, de uma hora para outra, vai ficar livre das coisas de que fazia, da velha criatura. E nós celebramos, sim. Celebramos aqueles que, mesmo que caíram, que pecaram, que erraram, mas eles têm a vontade de voltar, de serem restituídos, de serem renovados, de serem reconstruídos. Porque o Senhor, Deus, é um Deus de restauração. E Ele não vai deixar ninguém para trás. Mesmo esse que caiu, que foi fraco, ele vai estar de braços abertos. Falando, vem. Venha do jeito que você está. Que eu vou te aliviar. Então, quando a gente vê alguém fraco, fraco que eu digo não é fraco de caráter, não. Fraco, alguma fraqueza que não era mais para estar fazendo e está fazendo, que não ainda consegue ficar liberto disso. Ou de uma bebida, ou de um vício, de uma droga, ou de remédios mesmo, né? Que não deixa de ser um vício e uma droga, o remédio. A gente não deve falar para essa pessoa,
Você já é um derrotado. Não. A gente tem que chegar para ele e falar, venha, fica perto da videira, fica perto de Jesus, fica nele, conectado nele, fica bem pertinho dele. Quando olharem para você, vão ver um ramo seco. Mas fica ali mesmo. Vão rotular você. Vão falar, aquele lá, está lá na igreja. Nada acontece com ele. Deixa falarem. Mas vai vir a seiva. E vai te dar vida. E vai te dar fruto. E eles vão ver esse fruto transbordar na sua vida. E eles vão falar, o que aconteceu? O que aconteceu com você? Você mudou. A sua vida mudou. Quem foi que te amparou? Quem foi que te ajudou? Foi Jesus. Porque ele não deixa ninguém para trás. Amém? Eu vou ler aqui Romanos 4. É o último, tá, gente? Romanos 4, 24, que fala assim, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado. Imputado é atribuído. A nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. E o que é justificação? Vocês sabem o que é justificação? Onde Jesus declara que um pecador é um justo. Ele simplesmente, ele remove toda a impureza e nos coloca perante ao Pai, como justos, santificados, como se nunca tivesse ouvido nenhum pecado. É esse que é o ápice da redenção. Quando ele nos justifica, você é justo, você é justo, você é justo, você é justo. Ele apagou. Ele passou aquilo tudo e ainda apagou todos os nossos pecados. Mas para aqueles que creem nele. Não é para qualquer um. Não é para aquele que zomba. Não é para aquele que não anda na palavra. Não. É para aquele que crê e está nele. Está nele. Justificado. Porque você pode até achar assim, mas a pessoa vai pecar e não vai acontecer nada. Deus sabe de todas as coisas, gente. Deus conhece o nosso coração. Antes mesmo de nós sabermos o que a gente pode fazer, ele já sabe. Ele já sabe que está lá na frente. Você pode enganar pessoas, mas a Deus você não vai enganar. Que ele sabe se você peca, ou por um acidente, ou porque você quer. Porque você decidiu que vai pecar e que nada vai acontecer com você. A misericórdia do Senhor é até a gente se ajeitar. É até a gente saber realmente quem somos nele. Depois disso, é juízo. E quando a gente sai da palavra, debaixo da mão dele, a gente já está em juízo, porque a gente está errado. E aí a gente está nas mãos do diabo. E ele não pode fazer nada, nada. Porque nós não estamos andando na palavra, não estamos nele, não estamos crendo no que ele falou. Tudo isso que eu falei que do poder tem para aqueles que creem nele. Não é para usar, eu vou usar do poder para fingir ou para mentir para alguém. Não, isso é do diabo. As armas que o diabo usa não é as armas que o Senhor usa. O Senhor não é manipulador. Ele não é, gente. Ele é um bom pai. Bom é pouco para o que ele é. Ele é um maravilhoso pai. E ele não vai usar das artimanhas do diabo.
Ele tem a palavra dele, ele já fez tudo. Ele já nos abençoou. Ele já levou todas as nossas doenças. Ele já levou todas as nossas misérias. Ele já levou tudo de ruim, gente. Agora é conosco. Fazer o que Jesus fez aqui na terra. Fazer o bem e curar os enfermos. E tem muito enfermo para a gente curar. Tem muito enfermo. Adriana, vem. A Adriana vai tocar um louvor. E eu queria que você ficasse bem livre. Para se você achar que... Não que está em pecado não, gente. Não estou querendo... Mas que se você acha que, de repente, se desviou dos caminhos do Senhor e quer voltar, e quer ser reconstruído. E, às vezes, a gente não se desvia só porque está fazendo alguma coisa errada. De repente, a gente se afasta mesmo da palavra. A gente se afasta, a gente vai para outro caminho. Quando a gente vê, a gente está longe daquilo do que o Senhor tem para nós. Então, se você quiser voltar aos caminhos do Senhor, ser reconstruído, restituído, restaurado, renovado, você pode vir aqui na frente que eu vou orar por você. Amém? Fica livre. Amém? Vamos ficar de pé. Você me desvenda uma melodia. Você me cerca com uma canção de libertação dos meus inimigos. Então meu medo se vai. Declare: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, você me escolheu. O teu amor me chamou. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo para tua família. Na tua família, minha vida flui em mim. Declare: eu não sou mais. Eu não sou mais escravo do medo. Oh! Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Estou cercado pelos braços. Estou firmado em canções de liberdade. Declaro: eu sou livre. Hoje eu sou livre. Oh, da escravidão. Somos filhos e filhas. Então cantemos: sou livre. Oh,
Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou um filho de Deus. Você abriu o mar e eu passei por ele. Foram afogados, você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Declare. Eu não sou mais escravo do medo, de saúde divina, de prosperidade, de todas as áreas da vida. E não aceitou ainda Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quer viver essa vida plena. Quer viver nesse poder que Ele nos dá. Você pode vir aqui na frente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Todo mundo tem Jesus como Senhor e Salvador. Todo mundo. Tem alguém que quer ser batizado no Espírito Santo, falando em línguas, na evidência de outras línguas, ser revestido de poder. Alguém quer ser batizado no Espírito Santo? Alguém entrou aqui com alguma enfermidade, alguma dor, algum incômodo no corpo ou na alma, para que a gente possa orar por você? Igreja abençoada. Todos em Cristo, todos falando em línguas, todos curados e sarados. Amém. Oh, aleluia. Que palavra abençoada, hein, meu irmão? Que coisa maravilhosa podemos desfrutar nessa noite. Muito bom. Queria falar para vocês, se você tem acompanhado as nossas redes sociais aí, você tem visto um grande movimento que aconteceu essa semana aqui. Nós começamos um projeto ligado à Igreja Sede de Jiu-Jitsu aqui nesse lugar. Sabe, irmão, foi uma noite poderosa. Foi bom demais. Tinham em torno de quase 60, 70 pessoas nesse lugar. Ficou pequeno para aquilo que o Senhor está projetando, sabe? É uma forma de você alcançar pessoas. Sabe, nós vamos continuar, está sendo organizado ainda melhor, para que possa ser dividido por idade. Vai começar a partir de amanhã, segunda-feira, o adulto feminino. Então, as mulheres, né, vamos botar assim, mais maduras, ela a partir de segunda-feira, das 19 às 20 horas, vão estar aqui participando e praticando. E sabe, meu irmão, o esporte é como inclusão, de você levar o esporte e levar a palavra. Porque aqui você ensina disciplina, como se comportar. Muitas vezes você vai impor até limites. E muitas vezes esses jovens aí estão precisando de que alguém seja um pouco mais forte, mais firme no falar. Às quartas-feiras nós vamos ter 2 horários. Para os mais novos, juvenis aí de 13 a 17 anos, tanto masculino quanto feminino, vai ser das 18 às 19 horas. Na própria quarta-feira, o masculino adulto vai ser das 19 às 20h30. E no sábado, das 15h30 às 17 horas, vão ser uma turma mista. Então, sabe, está tendo um movimento santo aí, está sendo muito bom. Foi uma grande repercussão em nosso meio. As igrejas Verbo da Vida,
aqui em Campina Grande, muitas pessoas têm afluído para estar aqui, e na verdade isso é um início, né? Esse projeto é um pontapé, porque a ideia é que esse projeto ele possa se espalhar para outras congregações, outros pontos de pregações, para que possa levar o esporte como inclusão mesmo. Não só, hoje nós estamos falando de uma prática, que é o jiu-jitsu, mas sabe, meu irmão, eu creio que nós vamos ter outros projetos aqui. Tem pessoas que me procurou, como a Isa, falando a respeito de um projeto de corte, né? Como é que é, Isa? Corte de cabelo. Futuramente, quem sabe a gente não tem um outro projeto aqui. Uma profissional excelente como a Isa, instruindo pessoas que de repente querem aprender uma profissão. E futuramente você ter aí barbeiros aqui na nossa região que foram qualificados aqui na igreja. Assim como outras profissões podem vir a surgir. Nós não vamos limitar aquilo que Deus vai fazer nesse lugar. Esse espaço ele não é para ficar fechado. A gente precisa gerir esse espaço de forma que ele funcione. Amém. Que ele seja um retorno para esse bairro. De ações sociais, de coisas que vão acontecer e vão alcançar vida nesse lugar com projetos. E sabe, de repente, se você é um profissional em uma área, você tem um desejo também de instruir, de treinar pessoas, me procura. Pode ser que de repente a gente consiga ter essa parceria e levar para outras pessoas aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Mas sabe, a gente vai alcançar esse bairro de diversas formas. E uma delas vai ser através dessas ações com o esporte. Outra coisa que eu quero falar para você, se você ainda não fez o Rema, sabe, meu irmão, essa é uma escola preciosa. Pensa numa escola poderosa. Eu fiz eu e Márcia fizemos em 2013 e 2014. Foi um tempo de crescimento, expansão, onde nós aprendemos muito. São 24 matérias. Eu coloquei aí no banquinho de vocês aí, tem um folderzinho, você pode pegar, ler com calma. Então, se você ainda não fez, é maravilhoso. São 3 dias na semana, segunda, quarta e sexta. Sabe, você vai sair de lá, meu irmão, de uma forma tão poderosa, com o conhecimento da palavra. Tem pessoas aqui que fizeram lá na Prata. Não foi? Olha aí, se entregando aí o pessoal. Faz tempo. Mas é uma palavra tão poderosa. Sabe, irmão, hoje nós temos mais de 120, mais de 100 e quantas, Márcia, de escola? São 130 escolas do Rema, imagina, espalhado. Começou aqui em Campina Grande, começou não, né? Mas vamos lá, deixa eu contextualizar. A escola Rema, ela na verdade, ela veio de Tulsa, uma direção do apóstolo Bud. Quando chegou ao Brasil, ele criou o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Aí sim, futuramente, em 2000, foi quando passou a se chamar Rema. Na verdade, foi uma visão dada ao irmão Reagan, lá nos Estados Unidos, em 79, que essa visão foi dada a ele da escola Rema. Mas estamos falando aqui do Brasil, então essa visão aqui no Brasil, ela passou a existir a partir do momento que o pastor Bud e Mama Jane chegam ao Brasil e eles começam a ter essa direção. E eles fundam essa escola aqui em Campina Grande. Depois há uma fusão com Rema e isso passa a se espalhar. Temos Rema até no presídio hoje aqui, se de repente você não tem conhecimento. Nesse presídio aqui do Serrotão tem uma ala masculina e feminina do Rema. E aqui em Campina Grande nós temos 2 unidades, na igreja do distrito e a outra na sede. Então, meu irmão, se você conhece alguém ou se você deseja, faça essa escola. Ela é poderosa. Amém? Não deixe de fazer. Vamos lá, agora eu queria falar sobre dízimos e oferta. Olha que coisa boa. Pensa num negócio bom. Sabe, tem uma passagem que eu gosto muito de lê-la, que ela está em Isaías 1:19, é muito interessante. Eu leio ela em algumas versões. Uma delas vai dizer: se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra, não é verdade? De repente é a versão que você tem aí. Isaías 1:19. Tem uma versão da Bíblia Viva, eu acho ela interessante. Diz assim: se ao menos você me deixasse ajudar, se ao menos você me obedecesse, poderia viver rico, feliz nessa terra. Aí muitas vezes nós estamos atrapalhando o Senhor com aquilo que Ele está colocado para nós, porque Ele já fez por nós tudo aquilo que precisávamos. Agora depende de mim e de você. O Senhor já fez algo que nós precisávamos. Nós precisamos agora crer nessas verdades. Nós precisamos verdadeiramente desfrutar daquilo que o Senhor já liberou nesse lugar por nós. Obrigado pela porta de vida e pelos ar-condicionados nesse lugar. Amém?
Em Provérbio 10:22 vai dizer: as bênçãos do Senhor, elas enriquecem, não traz consigo dores. Em Deuteronômio 28:2 vai dizer: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Amém. Em Lucas 6:38 vai dizer: dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Sabe, meu irmão, tem coisas boas liberadas sobre nossas vidas nesse tempo. E eu sei que tanto eu quanto você vamos desfrutar de coisas poderosas. E sabe, a gente precisa simplesmente obedecer aquilo que o Senhor tem colocado. E o dízimo e a oferta, se você congrega aqui conosco, o seu dízimo você dá aqui. Se você congrega em outra igreja, você vai dar o seu dízimo lá. Aí você pode ofertar aqui nessa obra. A sua oferta e o seu dízimo tem ajudado nós a fazermos tudo aquilo que você tem visto nesse lugar. É esse dízimo e oferta bem administrado, organizado, como a Márcia até mesmo falou na vez passada que ela estava falando sobre dízimo e oferta. Meu irmão, tudo aquilo que chega em nossas mãos aqui, isso é colocado em um sistema, existe um controle daquilo que é gasto. Nada aqui é comprado sem ter nota fiscal. Então, o que você olha aqui, tudo foi adquirido com nota fiscal. A gente precisa prestar contas. E sabe, isso é muito bom. E é segurança, porque você sabe que você está num lugar onde o seu dinheiro ele é bem gerido. E nós procuramos verdadeiramente agir de forma reta com aquilo que o Senhor confiou, porque o seu dinheiro, meu irmão, quando entra nesse lugar, nós fazemos todo o ajuste necessário para que os gastos sejam feitos de forma correta. Amém? Então eu vou estar orando e depois você pode estar vindo. À frente das suas cadeiras aí tem um QR Code. Se você quer fazer isso de forma digital, você pode utilizar. Você vai ver que tem um QR Code como esse aqui, ó, na frente da sua cadeira aí. Vai ser de repente, hoje em dia é uma praticidade, né? Muitas vezes a gente utiliza o celular para poder fazer, como eu vou fazer agora, através do meu celular. Mas eu vou estar orando e você fica livre para trazer a sua oferta. Pai, obrigado por esses homens e mulheres. Nós declaramos a prosperidade do Senhor sobre a vida de cada um deles e que eles possam desfrutar dia após dia de tudo que o Senhor já liberou sobre a vida de cada um deles. Nós te rendemos graça, Pai, por esses homens e mulheres prosperando e nós declaramos que não vai ter falta, mas vai sobrar, em nome de Jesus. Fique livre, meu irmão. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Eu queria te convidar, meu irmão, para vocês estarem acessando as nossas redes sociais. Sabe, lá no canal do YouTube, você vai ver que tem disponível, essa mensagem que você ouviu hoje, ela daqui a pouco está disponível lá para você novamente ouvi-la. Então você pode acessar e nós vamos ter lá um conteúdo rico de informações sobre aqui nossas ministrações, sobre muitas vezes você recebeu uma palavra nesse lugar e de repente você não anotou e falou, rapaz, que palavra abençoada, esqueceu de anotar, né? Mas você pode ouvir novamente e, sabe, ser abençoado novamente com essa palavra. Temos o nosso Instagram, Verbo da Vida Malvina, lá nós colocamos informações, você vai estar vendo lá coisas grandiosas que o Senhor tem falado e nós temos disponibilizado naquele lugar. Outra coisa que eu queria pedir a vocês, meu irmão, estejam orando por Portugal. Portugal foi
passou um ciclone tropical lá naquela região e nós temos uma igreja em Leiria, no Verbo da Vida, e ela foi grandemente afetada. Graças a Deus, todos bem, mas a igreja foi bem afetada. Se você acessar a nossa rede social, você vai ver que eu coloquei lá o Instagram da igreja de Leiria, lá em Portugal. Então, a gente está... Se você tiver no coração de ofertar, acessa lá, tem um QR Code lá, você pode estar ofertando. Eles estão precisando de água, principalmente, né? Então, é uma forma de chegar. A igreja lá, ela está gerindo todo esse dinheiro que chega através do Pix, e eles estão comprando alimento, comprando água e disponibilizando para os irmãos na igreja lá que estão passando por esse momento. Então, se você tiver no seu coração de ofertar alguma coisa lá para a igreja de Portugal, acesse o nosso Instagram ou o portal verbodavida.com e você vai ter todas as informações a respeito daquilo que está acontecendo lá. E estejam orando, meu irmão, para os nossos irmãos naquele lugar. Sabe, nós temos igrejas espalhadas por algumas nações. Se eu não me engano, são 24 nações. Eu não vou lembrar de cabeça agora ao certo. Mas se não me falha a memória, são 24 nações que o Verbo da Vida está. Sabe, nós somos 540 igrejas hoje. Então, somos muitas igrejas espalhadas pelo Brasil e o mundo. Estejam orando pelos nossos irmãos. Então, seja abençoado com a prática dessa palavra. Vocês tenham uma semana poderosa em nome de Jesus. Amém? Porque Ele vive, posso ver no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo o Pai está. Porque Ele